volta com o último bloco do debate master com os candidatos a governador do estado da Paraíba. Eles querem o seu voto no dia 5 de outubro deste ano. Aliás, contagem regressiva a partir de agora. Bem, neste momento, a direção de jornalismo da TV Master e a superintendência me passam algumas orientações. Eu volto a lembrar e penso que já coloquei neste debate que estou aqui como mediador, seguindo as orientações da superintendência e da direção de jornalismo, que estão aptas, em regras assinadas com a assessoria de cada candidatura e protocoladas junto à Justiça Eleitoral, ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, regras essas do nosso debate. Portanto, essas pessoas estão aptas para decidirem por direitos de resposta. Infelizmente, nós tivemos alguns momentos em que foram pedidos direito de resposta. Agora há pouco, por exemplo, a assessoria de alguns candidatos indagaram o porquê do jornalismo da televisão ter concedido o direito de resposta ao candidato Ricardo Coutinho quando foi chamado de desumano. Aqui vai a resposta. Nós nos baseamos no dicionário Aurélio, mesmo entendendo que alguns respeitem o dicionário e outros não. O dicionário Aurélio diz o seguinte: a palavra desumano significa que não é humano, cruel e impiedoso. Coincidência ou não, no bloco seguinte, a assessoria de um candidato, que foi chamado de cruel, pediu o direito de resposta. Nós daremos o direito de resposta a quem foi chamado de impiedoso e a quem foi chamado de cruel. No caso do primeiro adjetivo, o direito de resposta já foi dado. Sendo assim, nós temos o direito de resposta do candidato Cássio Cunha Lima, que foi chamado de cruel, e temos o direito de resposta do candidato Ricardo Coutinho, que foi chamado de cara de pau. Candidato, eu peço por favor que a plateia não se manifeste, por gentileza. Candidato Cássio Cunha Lima, o senhor tem 1 minuto de direito de resposta, por gentileza. Quando eu assumi o governo em 2003, havia folha de pessoal atrasada, tínhamos dívidas de curto e de longo prazo, fizemos um ajuste fiscal de grande importância para a nossa Paraíba, que possibilitou a recuperação da capacidade de endividamento. E a única alternativa que nós tínhamos para que o servidor recebesse o seu 13º salário, dado o caos financeiro que nós encontramos, era de forma criativa, sem nenhum ônus para o servidor. Ele tomava o empréstimo, mas o Estado pagava os juros. E a partir daí isso nunca mais aconteceu. Esse foi o Estado que eu recebi, não foi o Estado que encontrei. Cruel é demitir mulheres grávidas, mulheres em licença maternidade, portadores de câncer, renais crônicos, prestadores de serviços com 20, 25 anos. Cruel é perseguir os humildes. Eu sempre trabalhei para quem mais precisa, procurando fazer o melhor para quem necessita da ação do bem do governo do Estado. Assim, continuarei agindo pelos mais necessitados, pelos que mais precisam. Obrigado, candidato. Candidato Ricardo Coutinho, o senhor tem 1 minuto para o direito de resposta. Eu vou falar uma coisa que para mim é essencial e que tem mudado a vida de muitas mulheres e crianças dentro desse Estado. Nós criamos a rede de cardiologia pediátrica. Junto com o Círculo do Coração, nós já fizemos mais de 300 cirurgias cardíacas em crianças. Aquelas manchetes que, inclusive, na primeira década do século XXI, proporcionaram a que o gestor da época fosse processado pelo Ministério Público Federal pela lista das mortes de bebês cardiopatas. Isso não existe mais. Hoje o Estado faz a busca ativa em busca das gestantes e em busca das crianças para poder providenciar a cirurgia e o tratamento.
É dessa forma que nós estamos governando a Paraíba, olhando para o cidadão, para a cidadã, para as crianças, olhando para os idosos, não apenas no discurso e na tapinha das costas, porque isso não faz absolutamente mais nenhuma diferença. Ok, candidato, obrigado. Antes de chamar as regras deste último bloco, onde eu imagino o respeito ao eleitor e à eleitora irá prevalecer, sem dúvida alguma, e fecharemos com chaves de ouro esse debate. A responsabilidade do jornalismo master é muito grande em realizar o primeiro debate, assim como a responsabilidade dos candidatos também é igualmente importante para debater a Paraíba com os seus principais anseios. Eu quero agradecer a presença do Felipe Marques, que é o gerente de operações NET, e o Felipe, neste momento, representa toda a família NET, que torna possível, através dessa parceria, o sucesso da TV Master. Muito obrigado a você, assinante exclusivo NET, que, aliás, é gigante em toda a grande João Pessoa e está na sua contagem regressiva para chegar à nossa rainha da Borborema, nossa Campina Grande. Eu, como campinense, digo isso com muito orgulho. Felipe, muito obrigado, e o meu abraço especial a você, a Keila e todos os profissionais da NET. Eu quero agradecer também ao presidente da Solnet, Jânio Medeiros, de Patos, que é um amigo querido, um parceiro importante da nossa empresa, da nossa TV Master. Jânio, um abraço a você. Em nome de todos que estão aqui conosco no auditório do Teatro Master de Televisão. Vamos lá? Eles agora vão estar perguntando entre si pela última vez. Confira as regras. Agora os candidatos realizam perguntas entre si com temas livres. Cada candidato irá perguntar e responder uma vez. O candidato que responder não pode dirigir a pergunta ao candidato que lhe perguntou. Cada candidato terá 1 minuto para formular a sua pergunta, 2 minutos para responder, 1 minuto de réplica e 30 segundos de tréplica. Candidato Vital do Rego Filho, o senhor abre essa rodada do debate com uma pergunta com o tema de sua livre escolha e também podendo perguntar a qualquer um dos 5 demais candidatos. Quem o senhor escolhe? Eu escolho o candidato Ricardo Coutinho. Por favor. Vamos falar de Porto, do Porto de Cabedelo. Um projeto que o PMDB deixou 40 milhões empenhados para derrocagem e desassoreamento. E que até hoje, em que pese também, durante todos os anos, o Ministério dos Portos ser gerido pelo PSB, o senhor não conseguiu concluir esta obra. Soube que o Porto de Suape compete com a Paraíba, quer achatar o desenvolvimento paraibano, com interferência direta do seu candidato, Eduardo Campos. Por quê? Candidato Ricardo Coutinho, o senhor abandonou o Porto de Águas Profundas, também um projeto do PMDB. E por que durante todo esse tempo o seu candidato Eduardo Campos teima em oprimir o estado da Paraíba? Candidato Ricardo Coutinho para responder. Meu caro senador Vital, primeiro o PMDB não deixou nada empenhado. Imagina se o PMDB vai deixar nada empenhado. Quem deixou empenhado foi o presidente Lula, que é responsável pela obra, na época, de dragagem da entrada do porto. Fez uma parte, ficou faltando o canal, que desde a época do governador José Maranhão paralisou, não foi no nosso governo, foi no governo do PMDB, da Paraíba, que paralisou e que não foi retomado. Segundo equívoco de Vossa Excelência, na minha opinião, o Porto de Suape não compete com o Porto de Cabedelo. Por uma razão óbvia, o Porto de Cabedelo tem que ser um porto para cabotagem. O Brasil precisa do Porto de Cabedelo, a Paraíba precisa do Porto de Cabedelo. Eu não sei por que é que vocês querem tanto inviabilizar Cabedelo. Eu não sei por que é que vocês querem sempre colocar como algo contra Cabedelo um porto de águas profundas. Cabedelo precisa do seu porto. Nós tiramos o porto de um déficit
E desde o maio do ano passado, o Porto de Cabedelo passou a ser superavitário. Isso é importante. Agora, no mês de julho, nós tivemos um aumento da movimentação de cargas de 28%. Foi o maior aumento percentual do Brasil. Nós hoje transportamos mais do que o Porto de Recife. Se Vossa Excelência não sabe, o Porto de Cabedelo tem um outro ritmo dentro da nossa gestão, captando mercadorias, né? E temos muito ainda pela frente, porque 39 mil contêineres são depositados ainda em Suape. E eu quero fazer com que os veículos da Fiat saiam por Cabedelo. Essa é a nossa luta, luta que os senhores, quando estavam no poder, não tiveram a capacidade de fazer. Portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e eu tenho uma postura altiva para defender a Paraíba, como sempre fiz. A réplica do candidato Vital do Rego Filho. O senhor confirma exatamente do que nós colocamos. Nós deixamos aprovado no PAC 40 milhões, negociação do governo do PMDB com o nosso presidente Lula, enquanto o seu candidato a presidente da República teima em oprimir economicamente a Paraíba. Foi assim, por exemplo, na Fiat, em que Vossa Excelência, desculpe, não conseguiu trazer nada em termos de ganho da Paraíba na competição, nem solidária de Eduardo Campos. Mas nós vamos fazer o Porto de Águas Profundas. Nós temos um compromisso da presidente Dilma de encampar essa ideia, que é uma ideia do PMDB desde 2010. Deixamos a batimetria pronta no litoral norte e, lamentavelmente, como Vossa Excelência colocou, o governo abandonou o projeto do Porto de Águas Profundas, abandonou o projeto de Cabedelo, que até hoje, candidato Ricardo Coutinho, o senhor não conseguiu concluir a derrocagem nem o desassoreamento. Em que pese, repito, pela terceira vez. Ok, candidato. Candidato Ricardo Coutinho, o senhor tem a tréplica agora. Vossa Excelência é senador e pousa na Paraíba como se fosse dono do governo e não consegue liberar esses recursos. Como é que pode isso? É uma contradição muito grande. Segundo, o então governador Eduardo Campos teve um gesto muito positivo para com a Paraíba ao tirar a Fiat de Suape e trazer para a fronteira. Por isso que nós estamos fazendo o Distrito Industrial de Caporã, atraindo empresas, e a Paraíba hoje se gaba de ter um investimento privado na ordem de 6 bilhões de reais. Ok, candidato, obrigado. Candidato Ricardo Coutinho, a palavra vai continuar com o senhor, que pode escolher qualquer dos candidatos para formular a pergunta, exceto o candidato Vital do Rego Filho, que acabou de lhe perguntar. Candidato Cássio Cunha Lima, eu gostaria de conversar com Vossa Senhoria ou Vossa Excelência acerca de rodovias. Rodovias. O nosso estado, quando eu assumi, tinha 54 cidades sem acesso através de asfalto. 54, 23%. Vossa Excelência governou quase que o dobro do que eu já governei. E eu queria saber que Vossa Excelência dissesse a toda a Paraíba, que ainda está acordada, quantos quilômetros de rodovia Vossa Excelência conseguiu fazer, pavimentar, entre restauração e implantação, durante os seus quase 7 anos de governo? Diga a Paraíba, porque esse debate vai ser muito interessante para a definição das prioridades que o nosso estado precisa ter. Candidato Cássio Cunha Lima para responder. Eu fico muito feliz que o senhor queira conversar comigo, queira também conversar com o povo da Paraíba. Receba os médicos, se o senhor não respondeu a pergunta, respeite o servidor, converse com a Paraíba, com o agricultor que está tendo suas motos apreendidas, perdendo o direito de ir e vir. Todas as obras que Ricardo aponta como sendo exclusivamente do governo dele, são obras que foram, todas elas, planejadas a partir de um contrato de empréstimo da CAF, Comissão Andina de Fomento, que nós deixamos tudo encaminhado. O Maranhão assinou o contrato e fez muitas licitações, e graças ao equilíbrio financeiro que nós deixamos do Estado, recuperando a capacidade de endividamento, o atual governo pôde contrair empréstimos com o BNDES para a realização de obras de construção de estradas. Todo um trabalho anterior, faltando grandeza ao candidato Ricardo de reconhecer que a Paraíba não foi descoberta por ele, tem um trabalho atrás, que ele pegou tudo de bandeja,
para fazer a parte mais fácil, que é simplesmente assinar a ordem de serviço, e foi muita ordem de serviço assinada, e tem muito serviço fora de ordem na Paraíba, nós sabemos disso, e simplesmente fazer um programa que foi montado, idealizado, negociado, viabilizado na nossa gestão. Fizemos muitas estradas, foram mais de 1.200 quilômetros de estrada que nós fizemos, inclusive a conclusão da duplicação da BR-230, que começou no governo do poeta Ronaldo, no trecho mais importante de Cabedelo até Bahia. Fizemos ligações de estrada e de cidades e não esquecemos de recuperação, porque não adianta implantar novas estradas e deixar as velhas se acabando, como muitas estradas da Paraíba estão literalmente acabadas. Tudo o que o senhor está fazendo foi um trabalho anterior que nós deixamos pronto para ser. A réplica do candidato Ricardo Coutinho. É impressionante o que eu estou ouvindo e a Paraíba está ouvindo aqui. O senhor não fez 1.200 quilômetros. O senhor acaba de dizer aqui uma profunda mentira. O senhor fez 586 quilômetros. 586 quilômetros, essa é a verdade. Não tem nenhum ataque contra Vossa Excelência. É apenas a restauração da verdade. Segundo, o empréstimo da CAF era 100 milhões de dólares. Apenas isso, o dólar era R$ 1,50, dando 150 milhões. O investimento que nós fizemos chega a 1 bilhão e 200 milhões de reais, totalizando 2.357 quilômetros. Ou seja, nós fizemos em 3 anos e meio, ou 4 anos, 4 vezes mais o que Vossa Excelência fez em quase 7 anos. Essa é a verdade, não adianta Vossa Excelência tergiversar. Essa é a única e exclusiva verdade, e amanhã estarei publicando os números para que a população tire o seu veredito. A tréplica do candidato Cássio Cunha Lima. Ricardo, ele não se controla, ele se revela sempre agressivo, desrespeitoso, não consegue dialogar. O que eu disse simplesmente, além de recuperação e instalação de rodovias, é que tudo o que ele está fazendo foi preparado no nosso mandato, tudo, rigorosamente tudo. O ajuste fiscal que permitiu a contratação do empréstimo do BNDES e o contrato da CAF que ele recebeu de bandeja, só para executar a obra. A obra se faz com projeto e com dinheiro. Foi exatamente o que nós deixamos. Ok. Candidato Cássio Cunha Lima, a palavra vai continuar com o senhor, que pode formular a pergunta a qualquer candidato dos 5, exceto o candidato Ricardo Coutinho. Portanto, 4 opções. Eu pergunto ao deputado Major Fábio. Ok, por favor. Quando eu assumi o governo em 2003, nós tínhamos apenas 26% da área da Paraíba com rede coletora de esgoto. Duplicamos esses investimentos, chegando a 56% de rede de cobertura. João Pessoa tinha aproximadamente 52%, chegamos a quase 82%, dentro do programa Boa Nova, que além de rede coletora de esgoto, realizou serviços de distribuição de água. O atual governo, infelizmente, parou o Boa Nova. Não houve a expansão da rede coletora de esgoto, que é fundamental para a saúde das nossas crianças e da nossa população em geral. A pergunta que eu faço ao candidato Major Fábio é qual a proposta que o senhor possui para saneamento e abastecimento de água no nosso estado. Candidato Major Fábio para responder. É interessante que a gente tem que discutir o porto, porque a Paraíba precisa melhorar a rodoviária, que é a mesma, né, de muitos anos. A gente tem que melhorar o aeroporto, a gente tem que melhorar muita coisa na Paraíba, mas tem paraibano que não tem nem um sanitário. Tem paraibano que não tem nem água para beber. Eu já bebi aqui uns 6 copos com água, não é? 6 copos com água, mas infelizmente essa briga toda, 2 senhores ficam ali brigando. Eu fico assistindo com todo o respeito que eu tenho a você, Cássio, com todo o respeito que eu tenho ao governador do estado, mas como cidadão, eu fico olhando vocês dois brigando aí, discutindo. Há tão pouco tempo estavam os dois abraçados, se beijando com o maior peço à plateia respeito. Mantenha o silêncio, e agora, por favor. A população paraibana assiste Antônio Radical, realmente essa cena que eu fico sentado aqui, às vezes querendo sorrir, às vezes querendo ficar triste, e o paraibano lá no sertão. Essa semana eu falei beijo com todo respeito, viu? Cuidado para não pedir direito de resposta.
e o paraibano lá sendo servido através de carro-pipa. O Brasil perfurando e encontrando petróleo no pré-sal. E o paraibano querendo água para beber e não tem. Dois senhores que há pouco tempo estavam brigando. Me perdoem, telespectadores, que às vezes eu perco a paciência, saio da linha política e volto a ser cidadão. Cidadão indignado, cidadão revoltado, que esse é o nosso propósito. Nós vamos sim, nós vamos fazer com que esse Estado, o cidadão paraibano, onde quer que ele esteja, ele tenha sanitário, ele tenha água para beber, porque nós vamos perfurar poços. Ok, candidato. Candidato Cássio Cunha Lima, sua réplica. Eu respeito também o Major Fábio, mas ele infelizmente não respondeu a pergunta que fiz e vou aproveitar a oportunidade para reafirmar o meu compromisso de investimentos permanentes em todo o Estado, em saneamento, como fizemos com o Boa Nova, onde duplicamos a área saneada do Estado, em termos de rede coletora de esgoto. Fizemos em Campina Grande, deixamos praticamente pronta, com 95% da obra, a maior estação de tratamento de esgoto do Nordeste. Resolvemos problemas inteiros, como o do Valentina Figueiredo e João Pessoa, as grandes adutoras que concluímos ou que deixamos em andamento. Então, meu compromisso com a Paraíba nesse instante é reestabelecer o programa Boa Nova, para que novamente o governo do Estado volte a investir na qualidade de vida, na saúde da nossa população, com expansão da rede coletora de esgoto, tratamento desse esgoto de forma adequada e também sistemas de distribuição de água com a conclusão das adutoras que deixamos em andamento e que, lamentavelmente, até agora... A tréplica do candidato Major Fábio. Apenas 24% da população paraibana tem acesso à rede de esgoto. Está aqui os números, divulgados pelo IBGE. Apenas 24%. Infelizmente, depois de tanta discussão, depois de dizer que encontrou o governo arrasado, de dizer que a Paraíba estava arrasada, depois do outro fazer a tréplica dizendo que fez isso, que fez aquilo, 24% apenas dos paraibanos têm acesso. Ok, candidato, obrigado. Neste momento, eu anuncio à direção de jornalismo da TV Master o pedido de direito de resposta do candidato Cássio Cunha Lima, que alega ter sido chamado de mentiroso. E, lógico, aguardo a resposta do mesmo, do pedido do mesmo, junto à direção de jornalismo da TV Master. Bom, dando sequência ao debate da TV Master em seu último bloco. Candidato Major Fábio, a palavra está com o senhor. Quem o senhor escolhe para formular a pergunta? Quem é que eu posso perguntar? O senhor pode perguntar ao candidato Vital do Rego Filho, ao candidato Tássio Teixeira e ao candidato Antônio Radical. Por que se gasta tanto no nosso Estado? Quem o senhor escolhe? Me perdoe. Antônio Radical. Vou fazer uma parceria com ele. Vou fazer uma parceria com ele. Já está zerado o cronômetro. Ok, por favor, sua pergunta. Por que se gasta tanto com comunicação no nosso Estado? Por que se gasta tão pouco, Antônio Radical, com ciência e tecnologia, com desporto, lazer, com desporto e lazer? Por que se gasta tão pouco com saneamento e se investe tanto em comunicação? Será que se trabalha muito com a sensação de que as coisas estão dando certo? Ou será que, na verdade, ninguém tem compromisso nesse Estado com saneamento básico, com rede de esgoto, com esporte, com lazer? Eu gostaria de perguntar a Antônio Radical, se eleito governador, Radical, se eleito governador desse Estado, como é que você vai exatamente fazer os investimentos no esporte, lazer e na educação desse Estado? Candidato Antônio Radical para responder. Veja só, segundo o Sagres Online, em 2009, se gastou cerca de 24 milhões e 700 mil em comunicação. Em 2013, essa cifra subiu para 62 milhões e 800 mil reais. Há uma máxima do chefe da propaganda nazista, Goebbels, que diz que a mentira dita 1000 vezes acaba virando verdade. É isso que nós estamos assistindo na Paraíba e no Brasil como um todo.
Nós estamos assistindo um governo de placa. Tem muita placa na Paraíba dizendo que tem obra feita, né? É o viaduto do Geisel, né? É o trevo de Mangabeira, né? A maquete é uma beleza, é uma maravilha. O que tem de carro passando pelo viaduto do Geisel e pelo trevo de Mangabeira é uma delícia, né? É uma coisa espetacular. Inaugurou-se a Escola Técnica Estadual de Bahia recentemente. Tem muito aluno frequentando aquela escola. É uma coisa espetacular, né? Então é isso que nós estamos assistindo. Enquanto isso, 60% do orçamento público da Paraíba vai para encher o bolso de meia dúzia de banqueiros desse estado. É essa a ordem de prioridades atualmente que se vive a Paraíba. Enquanto isso, se gasta, segundo também o Tribunal de Contas, né? Em 2013 se gastou R$ 600 para atendimento jurídico especializado para as mulheres vítimas de violência nesse estado. Essa é a ordem de prioridades. Por isso que nós defendemos a suspensão do pagamento da dívida pública desse estado, para que essa montanha de dinheiro seja priorizada para resolver os graves problemas sociais do nosso povo. A réplica do candidato Major Fábio. Se gastar com comunicação, mas é importante que se invista. Quando se discute maioridade penal, redução da maioridade penal, todo mundo é a favor. Mas quando se vai para os números, se gasta tão pouco com ciência e tecnologia. Como é que nós vamos sustentar as nossas crianças, os nossos adolescentes na escola, se não tem laboratório de informática? Aí se investe tanto em comunicação que termina perdendo, não é, o referencial. Está lá no viaduto do Geisel, a maior obra de mobilidade urbana do estado da Paraíba. O camarada que chega de fora vai dizer: meu irmão, o governo do estado, não é, considera um viaduto a maior obra de mobilidade urbana do estado da Paraíba. Meu irmão, tenha paciência. Nós precisamos construir um viaduto, não. Nós precisamos construir vários viadutos. Nós precisamos de infraestrutura para esse estado. A gente precisa olhar para frente. A gente precisa realmente olhar como águia, não como galinha, com aquele voo baixo, com todo o respeito que eu tenho às galinhas. Ok, peço à plateia. Silêncio, por gentileza. Candidato Antônio Radical, a sua tréplica. Quando se decide investir uma montanha de dinheiro em comunicação, quando se decide colocar 60% do orçamento público do estado para resolver o problema dos banqueiros, dos grandes empresários, e não se decide fazer a mesma coisa para investir em saúde, educação, moradia, transporte de massa, isso revela qual é a prioridade do governo, qual é a prioridade desses governantes. Ou seja, não é o povo, é manter a boa vida dos mesmos de sempre, daqueles que financiam as suas campanhas. Ok, candidato, o tempo vai continuar, ou a palavra vai continuar com o senhor e o tempo, automaticamente. E, neste momento, eu informo que o senhor precisa formular a pergunta ao candidato Tássio Teixeira, que vai, em seguida, fechar esse bloco, ou essa ação desse bloco, porque em seguida fecharemos o último bloco do debate com as considerações finais, perguntando então o Tássio Teixeira ao candidato Vitaldo Rego Filho. Então o senhor pergunta ao candidato Tássio Teixeira, e eu informo em nome do Jornalismo Master que está concedido o direito de resposta ao candidato Cássio Cunha Lima para o final dessa rodada. Candidato Antônio Radical. Tássio, o atual salário do governador do estado, em 4 anos, gira em torno de cerca de R$ 1.200.000. O atual governador declarou no TRE que vai gastar em 3 meses R$ 25 milhões. O candidato do PSDB declarou que vai gastar R$ 18 milhões. O candidato do PMDB disse que vai gastar R$ 25 milhões. Como é que você avalia isso daí? Resposta do candidato Tássio Teixeira. Radical, primeiro eu gostaria de ter esse debate aqui, que é o primeiro debate como exemplo, porque enquanto presidente do Conselho Regional de Serviço Social, antes de me afastar para as eleições, eu estou há mais de 2 anos esperando resposta desse ofício por parte do governador do estado. Assim como o Fórum dos Servidores, que está também esperando resposta, mais de 30 entidades por parte do governador do estado. É ou não é cruel? E aqui nesse pouco tempo ele já teve direito de resposta, em muito tempo, e nós trabalhadores e trabalhadoras não temos direito de resposta.
O que é que de fato acontece aqui no estado da Paraíba? É ou não é cruel, é ou não é mentira dizer que os policiais militares teve um aumento de 50% no seu salário? É ou não é desumano as demissões em massa no que diz respeito aos trabalhadores e aos servidores no Estado? Já são 4 minutos de direito de resposta, se essa for a lógica que fosse dada a esse debate. Porque essa é a lógica que impera nas eleições, Radical. É essa a lógica que impera nas eleições. Essa, que na verdade, inclusive o atual governador, futuro ex-governador da Paraíba, recebeu na eleição passada 700 mil do PSDB, de Cássio Cunha Lima. A lógica do financiamento privado de campanha, tão questionado pelos movimentos sociais e pela sociedade paraibana, é o que envolve escândalos como o do Jampa Digital, que o Fórum dos Servidores ainda espera a CPI para investigar os recursos privados indo para financiamento de campanha e as suspeitas de corrupção no meio disso tudo. Esse debate que a gente precisa fazer aqui, ele tem que ter um foco muito objetivo, e é a mudança na política. É exatamente entender o que se passa no estado da Paraíba. Porque quando acabar as eleições, quem financiou, os banqueiros, agronegócio, empreiteira que financiou a campanha, vai bater na porta lá, ó. Ei, eu quero de volta o meu investimento. É isso que vai acontecer nas eleições? A gente espera que não. A gente espera que a gente tenha um processo limpo e que a gente dispute, mesmo desigual, esse processo. Ok, então agora nós vamos para a réplica do candidato Antônio Radical. Com essa pergunta, nós queremos alertar o povo da Paraíba exatamente isso que foi dito aqui. Recente matéria do site da UOL mostrou que 10 grandes empresas desse país estão envolvidos em casos de corrupção e que financiaram campanhas eleitorais nos últimos 4 anos. E que uma dessas empresas, a Queiroz Galvão, financiou com R$772 mil a campanha do atual governador Ricardo Vieira Coutinho em 2010. E essa montanha de dinheiro que os 3 grandes candidatos, dos 3 grandes partidos, estão colocando como registrados no TRE, representa exatamente isso. A corrupção não acontece quando se instala no Palácio da Redenção ou em qualquer outro palácio. A corrupção começa na campanha eleitoral, porque como é que se pode explicar que o salário de 4 anos de um governador do estado da Paraíba, que representa cerca de R$1.200.000, e esses senhores dizem que vão gastar em 3 meses 25 milhões e 18 milhões. Como é que se explica essa matemática? Obrigado. A tréplica do candidato Tássio Teixeira. Felizmente, a nossa sociedade avança, tem conquistas. Hoje, você que está assistindo a gente, você, cidadão e cidadã da Paraíba, pode ir lá no site do TRE, ver quem foram os financiadores de campanha dos 7 milhões que um gastou, dos 3 milhões que um gastou, dos 8 que o outro gastou, e pode fazer, inclusive, a comparação com as empresas que ganharam licitações, que prestaram serviços, que atenderam ou deveriam ter atendido a nossa necessidade, a necessidade do povo da... Ok, obrigado, candidato. Passo à direção de jornalismo, mais um pedido de direito de resposta do candidato Ricardo Coutinho, que diz então ter sido agredido mais uma vez quando o tema desumano foi levantado e insistido pelo candidato Tássio Teixeira. Eu abro um parêntese nesse momento. Ok. De volta aqui, eu peço para que nós possamos fechar bem. Há 2 pedidos de direito de resposta. O outro? Insinuação de corrupção em relação a Queiroz Galvão. Ok. Insinuação, por gentileza, a câmera comigo, Alisson. A insinuação de corrupção, quem vai julgar é o jornalismo da TV. E ainda, quem vai julgar o jornalismo, também é o jornalismo da TV, a questão do desumano. Eu só peço aos 6 candidatos o seguinte: trazer possíveis denúncias, números levantados, é possível em qualquer debate do Brasil e do mundo. Agora, agredir, xingar, destruir a imagem pessoal de qualquer que seja o candidato, é muito complicado. Ninguém agrediu. Eu peço por gentileza, senão, eu peço por gentileza que todos possam, peço por gentileza que todos, senão a segurança privada da casa, junto com a polícia militar, terá que esvaziar o teatro.
Eu posso parar e a Polícia Militar do Estado esvazia o teatro a nosso pedido. A direção de jornalismo da TV Master não vai aceitar que nenhum candidato saia desta noite agredido ou xingado. Nenhum candidato veio a esse debate para sair daqui humilhado ou agredido. A direção de jornalismo da TV Master não aceita agressão a nenhum candidato. Os 6 candidatos têm que ser honrados, respeitados e preservados nesta noite de debate. Os 6 candidatos. Candidato Tássio Teixeira, por gentileza, a palavra está com o senhor, que formula a pergunta ao candidato Vital do Rego Filho, por gentileza. Okay. Candidato Vital, o seu partido, PMDB, já governou a Paraíba. Já teve no governo de Collor, FHC, Lula e Dilma. É também responsável pela atual situação da educação no nosso país. E a falta de vagas nas universidades públicas leva muitas vezes o estudante e as famílias a matricular seus filhos nas universidades privadas, muitas vezes caindo em um grande gama de endividamento, onde privilegia esse financiamento os bancos e os donos de escola, e as famílias ficam completamente endividadas. Como você percebe esse gasto de dinheiro público, esse investimento na saúde privada, e como os municípios podem contribuir para mudar a situação da educação no nosso país e na nossa Paraíba? Candidato Vital do Rego Filho para responder. Tássio, é um prazer poder responder essa pergunta em nome do PMDB, em nome de um projeto que apresentamos à Paraíba, um projeto de Estado. A descontinuidade administrativa que você colocou com muita propriedade é resultado exatamente de uma política, de uma ausência de política de Estado para os nossos governos. Quando nós deixamos o governo em 2003, criamos, na transição do governo, nos certificamos e nos documentamos de tudo aquilo que estávamos deixando em 2003. Agora, em 2010, no final de 2010, no início de 2010, exatamente no final de 2010, nós também nos certificamos de tudo aquilo que entregamos ao governador Ricardo Coutinho, hoje candidato. Por força dessa arritmia de governo, é que nós, do PMDB, construímos para a Paraíba um programa de Estado, um programa atemporal, que vai falar a Paraíba para as próximas décadas. E nós, do PMDB, temos um compromisso muito forte com a saúde. Quando você colocou, também com muito êxito, que o PMDB não concorda com a política de privatização terceirizada, maquiada de terceirizada, que está sendo implantada pelo governo atual, é porque o nosso compromisso é com o serviço público. O serviço público eficaz, o serviço público que emprega, o concurso público que admite. Este governo, além das demissões injustas, profundamente injustas, continua com a tese, não é dele só, mas de muitos governos, do empreguismo exagerado. Demitiu 30 mil e contratou 23 mil. Contratou pessoas ligadas efetivamente a um círculo político mais próximo ao governo que está aí. A descontinuidade administrativa é geradora desse caos. A réplica do candidato Tássio Teixeira. Candidato, a sua postura no Senado não aponta isso. Na página 2 do seu relatório sobre o Plano Nacional de Educação, você retira o prazo para municípios e Estado implementar os seus planos municipais e estadual, dificultando assim uma execução concreta da política nos municípios e no Estado. Na página 52, o senhor tira exatamente a expressão pública, onde tem investimento em educação pública e deixa simplesmente a educação. E conhece muito bem o voto em separado do nosso companheiro Randolfo Rodrigues no Senado, onde ele deixa muito claro que essa retirada da palavra pública, ela destina mais recursos para a política de empréstimos, para a política de investimento em banco, em universidades privadas, e derruba o que seria os 10% do PIB, mesmo que seja para 10 anos, para a educação pública, para 8,8%, deixando assim o restante alcançando os 10% por conta desse investimento na educação. Então, o seu discurso não condiz com a sua prática, candidato.
A tréplica do candidato Vitaldo Rego Filho. Me honro muito, entre grandes relatorias que já fiz no Senado, de ser relator do Plano Nacional de Educação. Um plano com 22 estratégias, mais de 100 metas e objetivos a serem alcançados, e você questionou apenas duas. E eu tive o voto do meu colega, senador Randolfo, ao final do meu relatório. Por quê? Porque o plano é muito abrangente. O plano vai revolucionar, graças à presidente Dilma e o presidente Lula, a educação no Brasil. Nós vamos aplicar 5 trilhões... Ok, obrigado, candidato. Neste momento, então, nós vamos ao direito de resposta do candidato Cássio Cunha Lima e atenderemos o pedido de direito de resposta do candidato Ricardo Coutinho em um pedido, o outro não. Um pedido que é o que trata do tema recorrente de adjetivar o candidato com que o Aurélio, a língua portuguesa, a nossa língua, que é utilizada no Brasil, diz então, garante então ser uma agressão. Eu tenho a certeza absoluta que a própria Justiça Eleitoral, em hipótese alguma, aceitaria que o debate da Master ou de qualquer outra televisão permitisse um candidato ser agredido e simplesmente não desse o direito de resposta. Foi recorrente o tema e é lógico, evidente, que o telespectador e a telespectadora entendem de que candidato estava sendo tratado naquele momento. Candidato Cássio Cunha Lima, por gentileza, o senhor tem 1 minuto de direito de resposta. Tem gente que maltrata a verdade como maltrata as pessoas. É uma característica delas. O que nós fizemos na Paraíba foi, primeiro, garantir um ajuste fiscal no Estado, permitindo a recuperação da capacidade de endividamento, que possibilitou a contratação de empréstimos para obras como, por exemplo, as estradas. Aí Ricardo pega a garapa, encontra tudo pronto, projeto, recursos assegurados, licitação feita, e só faz a parte mais fácil, que é executar as obras. Tem méritos em ter feito as obras, mas tem muitas delas que estão paralisadas. E nós vamos concluir todas essas obras que foram planejadas, idealizadas, recursos viabilizados no nosso governo e que tiveram uma continuidade também no período em que José Maranhão me substituiu à frente do governo da Paraíba. Portanto, nós continuaremos tratando as pessoas com respeito, ajudando a quem mais precisa, respeitando o servidor, sem rancor, sem perseguição. Obrigado, candidato. Candidato Ricardo Coutinho, o senhor tem 1 minuto como direito de resposta, por gentileza. Eu quero tratar os dados e a Paraíba com a devida seriedade. O empréstimo da Corporação Andina de Fomentos importa em 100 milhões de dólares. Na época, o dólar valia R$ 1,50 e não foi liberado absolutamente nada a não ser no meu governo. O programa que nós estamos implantando, ao invés de 150 milhões de reais, importa em 1 bilhão e 200 milhões, quase 10 vezes mais. Portanto, não há o que discutir em relação a isso. Não se pode se apropriar de coisas que não se pertencem, que não lhe pertencem. Isso é algo que é reprovável na figura pública, em qualquer figura pública. A Paraíba vai ganhar o acesso a todas as suas 54 cidades, uma ousadia que nem na época da campanha eu disse isso. E nós vamos fazer muito mais neste segundo mandato, com a segunda etapa do programa Caminhos da Paraíba. Ok, candidato. Neste momento, nós vamos conhecer as regras que irão finalizar o debate da TV Master, que, como sempre, tem a intenção de fazer você escolher o melhor candidato para votar no dia 5 de outubro próximo, que está chegando. Essa é a marca do jornalismo Master. Cada candidato tem o seu desempenho frente às nossas câmeras. E a nós cabe o respeito a todos de maneira incondicional. Confira as regras. Neste último bloco, os candidatos terão 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Candidato Tássio Teixeira, o senhor abre esta ação do último bloco, esta segunda ação do último bloco. Eu quero agradecer a participação do senhor e desejar sucesso durante toda a campanha. E peço
gentilmente aos 6 candidatos que, por gentileza, não gerem novos pedidos de direito de resposta. Por favor, não sei se posso ousar, mas peço licença humildemente aos 6 candidatos a governador, se dirijam ao telespectador, se dirijam à telespectadora, se dirijam aos eleitores paraibanos, por gentileza. Candidato Tássio Teixeira, muito obrigado. Nós que agradecemos, Alex, por mais esse espaço aqui na TV Master, aberto tanto para as entrevistas como para esse debate, que isso sirva de exemplo para todos os meios de comunicação da Paraíba, que muitas vezes impede a participação das diferenças ideológicas no debate das eleições, um debate onde supostamente deveria ser democrático e igualitário, mas infelizmente ainda impera o dinheiro, ainda impera os conchavos, ainda impera as negociatas. A nossa candidatura está muito bem nessa dinâmica, nesse primeiro mês, no envolvimento da militância, no envolvimento do nosso partido, dos nossos partidos, já que os companheiros do PCR também formam essa frente com a gente. Estamos aqui nos apresentando diante do eleitorado, diante do povo da Paraíba, para de fato ser a mudança. Muito obrigado, candidato Tássio Teixeira. Agora eu vou ao candidato Major Fábio. Candidato Major Fábio, obrigado por sua presença, desejo sucesso durante toda a campanha e as suas considerações finais. A Paraíba está travada, mas a Paraíba quer olhar para frente. A Paraíba não quer ser governada por um grupo político, nem por um partido político. Essa é a nossa pretensão. É governar a Paraíba junto com a juventude, junto com o povo da Paraíba, junto com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, com os idosos. É governar esse estado olhando para frente. Não é para construir só um viaduto, não. É para construir vários viadutos. É para atrair grandes empresas. E eu gostaria de encerrar pedindo ao meu companheiro Antônio Radical que não chame mais ninguém de cara de pau nem de cruel, não. Deixa o povo chamar, Antônio. Deixa o povo votar, que o povo vai poder, nas urnas, chamar muita gente de cara de pau e de cruel e não vai ter tempo de resposta, não. Até a vitória, se Deus quiser. Major Fábio 90. Candidato Antônio Radical, muito obrigado por sua presença. O candidato tem 1 minuto para as suas considerações finais e eu desejo sucesso durante toda a campanha. Obrigado, Alex. Obrigado a todo o pessoal da TV Marcha pelo convite. Queremos, antes de mais nada, prestar solidariedade aos estudantes de João Pessoa por essa luta, na luta pela redução da passagem dos transportes coletivos em João Pessoa. Queremos também prestar nossa solidariedade aos trabalhadores da CAGEPA, que se encontram em greve há mais de 30 dias, trabalhadores da CAGEPA de todo o estado da Paraíba, menos João Pessoa. Infelizmente, o governo do estado, insensível à luta dos trabalhadores, já ameaça ir à justiça contra a greve dos trabalhadores. Então, estamos aqui prestando nossa solidariedade a essa greve dos trabalhadores da CAGEPA e pedir que os trabalhadores da Paraíba, a juventude, acompanhem a nossa campanha, visitem a sede do partido e venham construir a nossa campanha nessa reta final, nessa campanha que se inicia. E preste atenção na nossa campanha do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado 16. Obrigado, candidato. Candidato Ricardo Coutinho, eu agradeço a presença do senhor e desejo sucesso durante toda a campanha. Agora as suas considerações finais. Meus caros paraibanos e paraibanas, encerramos aqui o primeiro debate dos 5 contra 1. Mas é importante dizer que este governo que quebrou paradigmas, que retirou privilégios para poder atender aqueles que mais precisavam. Eu quero, nesse encerramento, me solidarizar com o povo de João Pessoa e com a capital de todos os paraibanos, que não é, cuja tese já foi derrubada, não é a 9ª cidade mais violenta. Isso é propaganda daqueles que não querem ver essa cidade crescer. Quero também expressar o meu respeito pelos policiais civis, militares e bombeiros militares. O esforço desse povo tem sido gigantesco, tanto é que a Paraíba hoje é o primeiro estado do Brasil em redução do número de homicídios. É por isso mesmo que eu peço a vocês um voto de confiança e de apoio para mim, para o governador Lígia Feliciano e Lucélio Cartacho como senador. Obrigado, candidato. Candidato Cássio Cunha Lima, eu agradeço ao senhor a presença no nosso debate, desejo sucesso durante toda a campanha e agora as suas considerações finais.
Agradecer a você, Alex, a todos os candidatos que participaram desse debate, aos que fizeram esse nosso encontro. Vamos continuar discutindo com clareza, com serenidade, os problemas da Paraíba e apresentar uma proposta que é muito clara: reconciliar o governo com a sociedade. Chega de briga, é preciso criar um ambiente de paz para que nós possamos crescer e nos desenvolver. Vou usar a minha experiência, estou mais maduro, aprendi com os meus erros, aprendi com os meus sofrimentos pessoais e peço a você humildemente o seu voto, para que ao lado do meu candidato a vice-governador Rui Carneiro, de Wilson Santiago, nosso candidato ao Senado, nós possamos fazer aquilo que é fundamental para qualquer governo: o bem, trazer a paz, fazer com que a Paraíba possa se desenvolver nesse ambiente de respeito, de diálogo e, sobretudo, de valorização da dignidade humana. Que Deus possa nos proteger nessa caminhada, e meu Deus tem nome, é Jesus Cristo, para que nós possamos trazer paz. Obrigado, candidato. Candidato Vital do Rego Filho, eu agradeço ao senhor a participação no nosso debate, desejo sucesso durante toda a campanha e agora as suas considerações finais. Alex, em seu nome eu quero parabenizar e agradecer a todo o Sistema Master de televisão, que nos deu essa oportunidade para ser diferente, para procurar mostrar que a renovação de verdade está com a nossa candidatura. O PMDB é um partido que me honra muito poder representá-lo, ao lado de Roberto Paulino, ao lado de José Maranhão, numa aliança com a presidente Dilma e o presidente Lula. Queremos manter o ritmo de campanha, queremos contar com o apoio dos PMDBistas históricos de todos os quadrantes desta Paraíba. Apresentamos um plano de Estado, um plano diferente daqueles que estão aí, um plano renovado, um plano que fale a Paraíba para os próximos dezenas de anos que virão, um plano que fale para as futuras gerações. Temos soluções e queremos participar dessa solução com você, meu amigo telespectador, que confiará o voto na renovação de verdade. Sim, podemos, só depende de você. Muito obrigado. Eu quero, nesse momento, agradecer a todos os patrocinadores do debate TV Master e do projeto vencedor, graças a Deus, Eleições 2014. Patrocinadores importantes, marcas de credibilidade, que uniram a sua marca de credibilidade à marca do jornalismo master, que respeita a sociedade paraibana, respeita o cidadão, a cidadã, o eleitor e a eleitora. A isenção nossa é, em parte, por obrigação. Na outra, é por respeito absoluto a você, cidadão e cidadã. Muito obrigado por confiar no jornalismo master. Aqui renovado o nosso compromisso de dias melhores para a Paraíba através de veículos de comunicação que se coloquem para ajudar o nosso Estado. Em câmera aberta, eu peço à plateia que está na TV Master neste momento, no auditório, no teatro da TV Master, em nome da democracia, para os 6 candidatos, uma forte salva de palmas, por favor. Parabéns, parabéns, venceu a democracia. Muito obrigado a você em casa pela audiência. Até o nosso próximo debate, ainda no primeiro turno das eleições. Tchau, obrigado.